poucas pessoas assistindo, então pode dar uma enrolada e depois repetir recado no final, tá? Mais próximo da oração. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo à nossa casa, a esse encontro tão aguardado em nossos corações, onde mais uma vez nos sentimos ligados pelo pensamento. E hoje estamos aqui com o Marcelo. Obrigado, Marcelo? Deise. Tudo ótimo. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos aprender mais um pouquinho, né, sobre essa doutrina maravilhosa. Hoje muita coisa boa, né, Marcelo? Muita coisa boa, muitas advertências. Para né, nós médiuns, não? Advertências bem profundas, né? Bem a cara. É advertência para todos, né? Para todos. Todos os seres e principalmente para nós médiuns. Exatamente. Vai fazer-nos pensar bastante. Sim. Quem sabe pode nos trazer uma luz para as nossas mudanças interiores, né? Certamente. As orientações vão chegando sempre no tempo certo para cada um de nós. Exato. E temos que aprender a estar em harmonia para nos sintonizarmos com essas inspirações, né? E sempre poder assimilá-las da melhor forma possível. Isso mesmo. 8 horas? O som tá bom? O som tá bom, pessoal? Nosso diretor aqui de som, imagem, Akira, está perguntando se o som tá bom, se a imagem tá boa. Se vocês já estão com as perguntas prontas para hoje, Marcela está aqui para responder. A Deise aqui já me comentou que ela está realmente com muita vontade de responder. De aprender. Responder perguntas Hoje com bem vontade difíceis. de aprender. Mas é assim mesmo, o aprendizado é devagar, né? O importante é a gente perceber o sentido das coisas. Sim. E tentar sempre com um esforço constante modificar um pouquinho, né? É difícil. Um pouquinho por dia. Já faz É diferença, difícil, mas nós temos que tentar sempre. E já se aproximando das 8 horas. Pode repetir tudo. Chegando 8 horas já, né? Sim. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando agora conosco. Bem-vindos à nossa casa. Nesta quinta-feira, hoje, nessa cidade bendita, já mais fresca, onde já podemos respirar, agradecer a Deus, né? Sim, A chuva, a água que veio do céu, que bênção. aliviou um pouco o tempo aqui, que traz muita vida para os nossos rios, para a nossa agricultura. Então é um dia de agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas do céu, seja da vida, do trabalho, do lar, e hoje principalmente da água que verteu do céu, né? Exatamente. Que o Mestre Divino possa espalhar esta chuva pelo nosso país, pelo nosso planeta, né? Levando sempre muita vida junto com essa água. Então, assim, vamos hoje passar mais uma vez o que vamos estudar. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e no item 3 que nos traz a porta estreita. Em mediunidade, nós vamos começar a falar sobre psicografia. E nos mensageiros é o capítulo 6 que nos traz, Marcelo? Advertências profundas. Advertências profundas. Então vamos neste momento já nos acalmando, nos projetando a esta casa da mesma forma que aqui chegamos, abraçados pelos amigos aqui da terra e sentindo este abraço espiritual da equipe deste estudo que já nos aguarda e que neste momento está junto de nós, onde estivermos, nos nossos lares,
onde estivermos, que possamos sentir o abraço muito carinhoso destes mentores espirituais. E assim, juntos, possamos ir até o Mestre Jesus, buscar a sua figura doce e meiga, nos recebendo nesse instante e derramando em nós bênçãos de luz, de paz, de amor, onde lhe rogamos, Senhor, que seja conosco nesta noite. Inspire-nos para que possamos trazer as informações preparadas. Abra os corações para que essas informações possam calar fundo nos corações. E assim rogamos a Mãe Santíssima que envolva o nosso querido Marcelo em muita luz e que estenda seu manto de paz e de amor a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o Evangelho de hoje, que nós vamos trazer, ele tem muita ligação com tanto a matéria que nós vamos estudar da psicografia, como a matéria que a gente vai estudar do livro Os Mensageiros. Então, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. No item 3, a porta estreita. E aí, Mateus nos traz que Jesus disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertando o caminho que leva para a vida, quão poucos são os que se acertam com ela. Aí perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. E assim os Espíritos nos trazem a seguinte explicação: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra
um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformado, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é toda justiça e toda bondade. Mas quais as faltas de que essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim poderemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso estudo, falando de mediunidade. E hoje nós vamos entrar já naquilo que interessa bastante todos nós, que queremos sempre, a gente está estudando e não vê a hora que chega assim, como nós vamos ver se somos, que tipo de mediunidade temos, como fazemos, como a utilizamos. Então hoje, como nós já vimos toda a parte dos espíritos, as suas categorias, os seus graus, como eles nos envolvem. Então hoje nós vamos começar a ver a faculdade mediúnica da psicografia. Então, segundo o Dr. Zalmino, ele fala que a faculdade mediúnica que possibilita a manifestação do espírito pelo meio da escrita. Então, é uma definição bem assim simples para a gente entender, Então, psicografia é a faculdade mediúnica que possibilita a manifestação do espírito por meio da escrita. Então, ele nos traz que no processo psicográfico existem várias, mesmo como Kardec, ele também divide, em vários tipos para a gente poder se enquadrar dentro de um deles. E ele fala o seguinte, que no semimecânico e no mecânico são de duas formas. Tem a forma ordinária, onde o comunicante emprega uma linguagem atual, corrente, que todos nós entendemos a mensagem do espírito comunicante. Mas tem também a xenoglóssica, ou então xenopsicografia, que são os dois nomes que são dados. Então é quando o espírito comunicante ele traz a mensagem numa língua estrangeira, uma língua que o médium não conhece, ou até numa língua muito antiga. E aí ele nos fala que já desde a antiguidade isso já acontecia. Então que existem muitos relatos escritos em línguas que hoje ainda a gente não consegue decifrar. E aí ele nos fala que a psicografia é um fenômeno singular dos mais importantes, porque ela atesta de forma incontestável a personalidade do comunicante, a realidade, como que ele vive, como que ele se expressa, porque os espíritos comunicantes, como nós vimos, eles
podem ser imperfeitos ou já bons, ou eles dentro desta graduação é muito longa, né, uma para outra, mas que através da psicografia consegue-se detectar o palavreado usado por eles. Então ele fala que até hoje, né, renomados escritores trazem aí, ou pela psicografia, quer seja pela escrita mecânica, semimecânica, intuitiva, quer seja pela inspiração, essas obras vêm chegando ao longo do tempo. E Kardec nos traz nos livros dos médiuns, no capítulo 15, é um capítulo inteirinho sobre os médiuns escreventes e psicógrafos. Então, aí que Kardec classifica em mais tipos. Ele fala que tem os mecânicos, os semismecânicos, os intuitivos, os inspirados e os de pressentimento. E nós vamos estudar ao longo agora das quintas-feiras os vários tipos, como eles se manifestam. Então ele fala que de todas as formas, a mais usual, a mais fácil dos médiuns conseguirem é essa escrita manual, que ela é a mais simples, ela é a mais cômoda e, sobretudo, ela é a mais completa. Aquilo que Jasalmino nos disse lá, ele tirou de Kardec, porque ele afirma que ela permite essa relação entre os dois planos de forma regular e permanente, como se a gente estivesse nos comunicando aqui na Terra por meio de cartas. Então, quando nós enviamos uma carta para alguém, a pessoa sabe que é nossa por determinadas informações que elas carregam, que aquele que recebeu a carta sabe realmente de quem veio. Então, Kardec nos fala o seguinte, que os espíritos revelam a sua natureza por meio dessa escrita. Então, a gente consegue ver a elevação ou a inferioridade dele. E também pela facilidade com que eles podem exprimir-se, eles dão a conhecer os seus pensamentos mais íntimos, que aí nos permite apreciá-los e julgar o valor daquela comunicação. E além disso, ele fala que é um dos fenômenos que esta faculdade pode se desenvolver com o exercício constante. É uma das mais fáceis de serem desenvolvidas e uma das que mais nos trazem algumas certezas quanto ao comunicante, quanto à personalidade do comunicante. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os médiuns mecânicos, né? E aí Kardec começa nos lembrando, quando a gente começou a ver lá atrás, né, as mesas girantes, que aí nós víamos que elas se movimentavam sozinhas, né? E aí eles falam, Kardec nos traz que o médium mecânico é dessa mesma forma, que algumas vezes os espíritos exercem a sua vontade pela ação direta, pode ser em cima, nas mãos, outras vezes essa vontade vem de forma violenta e algumas vezes de forma calma, afetuosa. E ele pode também exercer isso, não só na mão, como também no lápis que o médium está segurando. Então ele fala o seguinte, muitas vezes o médium, quando é uma comunicação de espírito mais inferior, ela é mais violenta, muitas vezes lança-se os lápis longe, né, com força, a mão se agita convulsivamente, bate na mesa. Então isso tudo denota qual é o tipo de espírito que está se comunicando conosco. E ele fala que isso muitas vezes até acontece quando o médium está tranquilo e ele se espanta que ele não pode controlar. Então, o médium mecânico, a ação é direta na mão e realmente ele não consegue controlar enquanto esse comunicante não trouxer a mensagem que ele quer trazer. Não adianta querer parar antes, porque não para. A mensagem vai vir até o final dela. E aí, que quando são espíritos bons, né, superiores, esta mensagem
manifestação ser mais calma na mão, a mensagem ela é sempre cheia de dignidade, de benevolência, né? E se eles estiverem perto de algum médium que não os ouvem, não querem fazer isso, eles se afastam e aí deixam livre o lugar para os espíritos imperfeitos. Então, esse tipo de faculdade é aquela que o espírito pode exprimir diretamente o seu pensamento, sem nenhuma interferência do médium. Então, elas são aquelas que se comprova exatamente o pensamento do médium. E aí, este médium, através da ajuda de outros que estão próximos, consegue detectar o valor dessa mensagem. Porque a mão, na hora que o médium está escrevendo, ela avança contra a vontade do médium. E aquela escrita, a comunicação, também o médium não sabe o que está acontecendo naquela hora. Então, é como se ele é inconsciente, tanto para a redação, como para redigir, como para a mensagem que ela está sendo trazida. Então, aí ele nos fala que esse tipo de mensagem não traz nenhuma dúvida quanto ao pensamento daquele que a escreveu. E aqui temos de novo aquela recomendação que se faz sempre, que todo fenômeno mediúnico ele deve ser exercido dentro de uma casa espírita, com toda a parte de proteção que tem numa casa espírita, no meio de seres que também fazem isso e que podem nos ajudar a reconhecer a mensagem que foi trazida. E aí ele também nos diz o seguinte, que estamos sempre envoltos em uma nuvem de testemunha, como dizia Paulo. Então, os cuidados devem ser muitos para que a mensagem ela seja realmente analisada, verificado o seu conteúdo, se não está se repetindo coisas que já foram ditas, e quando for alguma mensagem nova, um conteúdo novo, ela pode passar pelo crivo da razão daqueles que estão perto. E aí ele fala o seguinte, que no Brasil nós tivemos, né, Chico Xavier, que era um médium psicógrafo mecânico. Então, ele não sabia o que ele estava escrevendo. Muitas vezes ele escrevia até com as duas mãos, ou fazia uma outra atividade. Então, que esse tipo de mediunidade é a que melhor traz a comprovação do mundo espiritual, sem a interferência do médium, e é aquela que nós podemos verificar a validade daquele conteúdo que foi trazido. Então, é assim, né? Então, a recomendação de fazer sempre numa casa espírita, eu peguei um exemplo hoje, que ele fala o seguinte, muitas vezes nós estamos até em oração, e aí a gente percebe, né, que mesmo em oração o pensamento sai um pouquinho, vai em outro lugar, então a gente fica muito sujeito a essas interferências que tem no meio onde a gente está, porque ainda nós não estamos muito centrados, né? Então, que nós precisamos sempre da ajuda uns dos outros para que possamos continuar sempre na reta do bem, né? No caminho certo, na mediunidade com Jesus. Então, por hoje é só. Agora nós vamos para o Marcelo, que vai nos trazer capítulo 6, Advertências Profundas. Boa noite, pessoal, novamente. Obrigado, Deise, pelas palavras. No capítulo 5, o André foi levado por Vicente a um grande salão para receber ensinamentos, né, lá no Ministério da Comunicação, seu novo local de trabalho. Onde uma entidade de bastante luz, chamada Telésforo, fez uma palestra bastante comovedora para todos os presentes. Nesse capítulo 6, a gente continua com a palestra do Telésforo, onde aí ele, de verdade, foi bem mais incisivo no conteúdo das mensagens direcionadas àquela plateia
de, então, espíritos, de médiums, que essencialmente tinham em comum o fato de terem falhado nas suas experiências anteriores, né, enquanto estiveram encarnados. Então ele começa dizendo, né, ele abre o capítulo dizendo: irmãos nossos, Telésforo falando, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Para mim essa já é a primeira advertência, né? Dizendo que aqui, obviamente na Terra, o sofrimento é algo que faz parte por ser um planeta de expiação, provas e resgates, né? E que justamente por causa disso há necessidade de muitos espíritos que tenham essa incumbência de assumir uma tarefa de ajudar essas almas, né? É bastante importante. E desde que eles se integrem na escola evangélica da renúncia, né? Nós vamos ver durante o capítulo várias vezes a citação à palavra renúncia, resignação, né? Que é o que a gente deve ter em relação aos preceitos do Mestre. Muito bom. E aí ele nos dá logo em seguida, né, que a informação de que são centenas de companheiros que partem desse local, o Ministério da Comunicação, né, anualmente, com tarefas que aliam as suas necessidades próprias de resgate e o serviço redentor, ou seja, ajudar as outras almas encarnadas, né? Mas que ele ainda não consegue os resultados desejáveis. E aí a gente recebe a informação de que apenas alguns conseguem resultados, ainda que parciais, nas tarefas que eles se propõem desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente, né? Isso já começa a nos alertar, para mim, essa segunda advertência, né? De que todos que se propõem a uma tarefa, né, enquanto estão no plano espiritual, conseguem tecer aí planos bem auspiciosos, né, mas que quando chegam aqui encarnados, né, acabam se desviando muito desse caminho, né. Muitos não só não conseguem concluir a sua missão, né, quanto acabam adquirindo mais débitos, né? Então, essa é uma advertência bastante importante, né, que já mostra que só o fato de ter a boa intenção obviamente um bom começo, mas é a ação, né, como que esses espíritos vão desenvolver essas missões enquanto encarnados, que vão ser bastante importantes para o sucesso da tarefa. Muito bom. E um pouquinho mais para frente, né, ele diz que a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes, né? Mas a que ignorância ele estaria se referindo? Ele está, obviamente, se referindo aos conhecimentos do Pai, né? Aos preceitos básicos do amor ao próximo, da caridade, da ação, né? E aparentemente, quando na Terra, muitos se esquecem dessa conexão com essa verdade suprema. E aí é que começam a acontecer, né, os grandes problemas, né? Muito bom. E muitos se esquecem de que Jesus não esperou que os homens atingissem as glórias e que, ao invés de esperar que os homens atingissem as glórias, ele desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Então, muitos se esquecem desse exemplo bastante forte, né, que Jesus nos deu. Então, em vez de esperar que o homem sozinho evoluísse a ponto de atingir as glórias máximas, ele mesmo se colocou à disposição da humanidade, veio até nós, nos ensinando o que fazer. Então, o exemplo foi dado, né, quando ele esteve entre nós.
enquanto encarnado. Ele não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Então, ele mostra que, primeiro, é mais uma indicação de que Jesus não espera que a gente, de um dia para a noite, alcancemos a superioridade espiritual. Ele sabe o quanto nós somos imperfeitos e o quantas encarnações nós precisaremos para irmos depurando o nosso espírito para que a gente consiga, certamente, atingirmos essa perfeição que todos estão fadados a alcançar, né? Nós estamos todos nesse mesmo barco. Muito bem. Agora, Telésforo continuando, né? Se o Mestre Divino adotou esta norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Então, se Jesus, né, nos deu esse exemplo, né, e Ele mesmo veio para amar, ensinar e servir, quem somos nós, né? Muito, muito, muito mais imperfeitos e falidos, né? A não seguirmos nos comprometermos em seguir esses ensinamentos. Aí vem mais esse exemplo, obviamente, mais uma dessas advertências. E ele fala que em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. E aí, quando ele cita isso, para mim vem vem na mente um dos primeiros locais onde nós somos chamados a exercitar a caridade, o amor, né, a renúncia, que é o nosso lar. Então, várias obras da purificação mostram a verdadeira engenharia da reencarnação, que sempre colocam próximos de nós aqueles espíritos os quais a gente precisa ajudar, né, ou com os quais nós temos débitos muito grandes adquiridos em outras encarnações. Então, diz que nós podemos começar sempre pelas pessoas mais próximos de nós, né? E para mim, o lar é uma dádiva do Pai Celestial, é um local feito para nós praticarmos essa renúncia, o amor e a caridade. E somente através disso a gente vai conseguir atingir o reino dos céus, que é o que a gente espera que aconteça, né? Sempre um dia. Muito bom. Um outro ensinamento que Telésforo, né? Foram vários, é um capítulo bastante denso, né? Cada parágrafo e cada frase tem uma profunda mensagem, né? Ele diz que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor, né? Isso justamente para poder reforçar ainda mais que a gente vem, né, quando nós encarnamos, nós vimos como uma missão, nós vimos para trabalhar, na realidade a gente não vem a passeio, né? Então esse trabalho é para o próximo, né? E principalmente iniciando na nossa reforma íntima. Então, nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, Deise? A cada dia, se nós conseguirmos melhorar um pouco, né, policiarmos os nossos pensamentos, tentarmos nos acalmar em situações que exigem essa nossa tranquilidade, fazer como o Chico sempre nos orientou, né? Ficou nervoso, põe um copo d'água, dá um gole de água, né? Põe água na boca e deixa lá, daqui a pouco vai diminuir, né? Não sei porquê, eu ando com vários copos de água assim ao longo do dia, tá? Mas esse é algo que a gente tem que, com certeza, ir mudando. Mas, enfim, nós temos essa oportunidade diária de irmos melhorando, né? O fato de nós sabemos que nós não somos perfeitos, que estamos muito longe disso, e que temos uma jornada longa pela frente, onde várias encarnações se sucederão, né? E confiando que o Pai nos dá todas as chances que nós precisamos, né, para evoluir, né? Então só nos resta, ainda que quando houver algum desvio, levantar a cabeça e seguir em frente em busca do que é o correto, né?
E ele diz aqui também, uma outra advertência para nós, né, médiuns, que a causa geral ele coloca assim, desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir, né? Então, o esquecimento do dever a cumprir acaba gerando fazendo com que o espírito se entregue, né, aos prazeres da vida carnal e as atribuições que a busca destes prazeres traz, né? Então, leva a alma ignorante desses deveres a, muitas vezes, agravar os seus débitos pretéritos. E como que nós vamos lembrar do que nós nos comprometemos lá no outro plano, né? Quem nos ajuda nesse processo é o próprio plano espiritual, né? São os nossos mentores que sempre vão fazer com que aquilo que está no nosso espírito, né, esse compromisso que está lá e que nós sabemos que existe, né, mas talvez não seja tão claro como uma folha de papel escrita para nós, eles estão sempre ao nosso lado tentando nos ajudar, né? E isso faz com que a gente sempre que possível seja levado a nos reorientarmos, né, no caminho, né? Então, esquecer desses compromissos e não nos sintonizarmos com esse plano maior é que faz com que esses deslizes sejam mais susceptíveis, né? Possa acontecer com maior frequência. E chega a casos onde mesmo crimes podem ser cometidos, né? Imagina você vir para uma encarnação, saiu de lá, né, do plano espiritual com uma série de bons pensamentos, uma missão maravilhosa para ajudar as pessoas, e chega aqui e se perde totalmente no dia a dia da vida e chegando a cometer crimes, né? Então, isso realmente a gente pode chamar de um desastre mediúnico, né? Muito bom. E um pouquinho mais para frente, ele cita em uma outra fala, ele diz o seguinte: quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Então, nessa advertência especificamente, ele diz que nós temos, enquanto médium, enquanto encarnados, nós temos todos os recursos necessários para implementarmos aquela missão, para entregarmos aquele trabalho para o Mestre, né, e para nós mesmos. Só que muitas vezes, se a pessoa, o médium encarnado se desvia dessa missão, né, usa aquela ignorância, esqueceu para que ele está aqui. Então, quando o Senhor nos dá as condições materiais para ter uma vida tranquila e podermos trabalhar com a questão espiritual, o médium que está tanto quanto ignorante dessas responsabilidades acaba se entregando à ambição. Fala, poxa, já que eu estou bem, né, materialmente falando, ele vai buscar mais e mais e nunca está satisfeito em relação à questão material. E, enfim, em vez de procurar as experiências afetivas com a família, torna a família vítima da tirania doméstica, enfim, ou seja, acaba com todo o que de bom tinha ali de condições para poder realizar e entregar a sua tarefa pronta, né? Muito bom. E ele fala ainda das sugestões, né, que o Espírito acaba se sobrepondo, os interesses da vida eterna se sobrepõem às sugestões inferiores da preguiça e da vaidade, né? Então, essa questão da preguiça é bastante pontuada ao longo do
capítulo, que mostra que, de novo, o Espírito vem para trabalhar, não vem para se acomodar e viver apenas com essas benesses de uma vida material, né? Então, vamos ter as condições para desenvolver a nossa missão? Sim, mas precisamos ter o foco nela, né? E não o foco nos meios. Muito bom. Ainda ele diz que muitos médiuns preferem a inconsciência deles mesmos. Como doutrinadores, formulam conceitos para exportação, jamais para uso próprio, né? Essa é uma coisa também interessante, onde os médiuns que de verdade não vivem essa mensagem do Cristo, né, acabam dizendo, né, para todos, muitas vezes fazem palestras e escrevem obras, mas não exercem aquilo que pregam, né? Então, esse é um alerta também bastante importante, ou seja, faça aquilo que você diz que e acha que é o correto fazer, né? Muito bom. E todo esse capítulo, né, desculpa, essa parte do capítulo que eu acabei de comentar, né, de reproduzir, tem uma conexão direta com o tema do Evangelho que a Deise nos trouxe, né? Onde fala que, vou repetir aqui, a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas tendências e poucos se resignam a isso. E completa-se a máxima, são muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Então, muitos de nós temos essa oportunidade, né? Somos chamados a cooperar, somos chamados a auxiliar o próximo, a recompor os nossos deslizes de encarnações passadas, mas muitos também se perdem nas paixões, nessa porta larga da perdição, né? Muito bom. E eu estou bem de tempo ainda, acho que Já está no final. Tá, 5 minutinhos. Nossa, esse capítulo é muito denso. Muito bom. Se eu consigo evoluir aqui um pouquinho mais. Uma outra advertência que ele nos faz, né, é que o Espiritismo, né, é a revelação de vida para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres no meio da tarefa. Essa é uma outra advertência também bastante profunda e pesada, né? E por outro lado, assim, nos dá uma noção de que o trabalho é grande, né? Para nós construirmos esse reino de Deus dentro de nós, serão muitas encarnações onde nós temos que trabalhar intimamente e em prol do nosso próximo para nos reformarmos, né? E jamais devemos saber que temos essa tarefa e não devemos abandonar a tarefa no meio. Se eventualmente acontecer algum deslize, né, no capítulo seguinte, inclusive, não dando spoiler, mas já, né, querendo fazer, é abordado a história de um espírito que teve essas recaídas, né, ao longo da vida, e que em vários momentos o plano espiritual estava lá tentando trazê-lo para o caminho certo de novo. Então, por mais que às vezes o médium se desvie do caminho, sempre há essa necessidade de retomar a tarefa, né? Então, é por isso que a gente está aqui, né? Uns chegam mais tarde, outros chegam mais cedo no caminho da doutrina espírita, mas o importante é sempre, uma vez que chegou, uma vez que esse véu, né,
da ignorância vai se desfazendo, iniciar o trabalho e continuar sempre, né? Muito bom. Ele diz ainda que o Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Então, renunciar aos nossos instintos inferiores é o que vai nos fazer focar, né, naquilo que de verdade é o que nós temos aqui na nossa missão para entregar, né? E diariamente nós temos essas oportunidades renovadas pelo Mestre. Então, a cada dia uma oportunidade nova, tanto para trabalhar para o próximo como para a nossa reforma íntima. E para encerrar aqui, né, meu tempo já se esgotou, ele ainda diz, ele encerrando também a palestra dele: todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não ouvidemos ou não duvidemos desse modo o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. É a última das advertências e uma das também bastante profundas, né? Obrigada, Marcelo, muito bom. Desculpe o tempo. Não, vamos agora responder as perguntas, né? Leandro pelo Facebook. Um espírito, para se manifestar através da psicografia, precisa de autorização? Oi, Leandro. Então, né, nós sabemos que aqueles que estão à nossa volta, levianos, não precisam. Por isso que muitas vezes eles mantêm uma ilusão em torno do médium e fazem com que o médium possa escrever em qualquer lugar, né? Temos vários exemplos disso na obra de Kardec. Não precisam, não. Agora, dentro de uma casa espírita, até nos é deixado que venham alguns que possam até nos enganar para que possamos perceber e começar a nos portar de forma diferente, para só ficar sintonizado com os bons, tá bom? Pergunta da Dona Mari pelo Facebook. Somente espíritos superiores podem psicografar uma mensagem? Não, Dona Mari. É isso que a gente estuda, né? A gente precisa sempre conhecer o grau em que eles estão, a forma como eles se comunicam, para a gente detectar, porque a maioria das vezes, em relação à nossa sintonia com eles, nós também trazemos mensagem de espíritos inferiores. E mais raramente, né, dos superiores. Por isso que temos que tomar muito cuidado e analisar muito bem sobre as mensagens que a gente recebe. Pergunta da Ana Paula pelo Face. Somente reencarna aquele que se redimiu no plano superior? Quem é, Ana Paula? Não, Ana Paula, reencarnamos todos, né? A reencarnação é a misericórdia divina que dá oportunidade para todos, aquele que mais errou, até aquele que ainda está buscando conhecimentos mais elevados, mudando, passando para espíritos bons. Então a reencarnação é para todos como misericórdia, para a nossa evolução, para a gente galgar esse caminho imenso que temos pela frente. Pergunta do Leandro pelo Facebook. Todos nós viemos a este planeta com uma missão. Muitas vezes podemos fracassar. A espiritualidade pode nos ajudar e nos recolocar no caminho correto para que possamos cumprir nossa missão? Leandro, né? Leandro. Sim, Leandro. A espiritualidade está sempre à nossa disposição, né?
sempre prontos para nos ajudar, para nos inspirar nos momentos mais onde nós podemos fraquejar, eles estão ali do lado sempre para nos ajudar, tá? Então, com toda certeza. Quando a gente cai, ele mostra um caminho de que forma? Um caminho novo para a gente trilhar? Ele nos mostra através de novas... Alguém que chega perto da gente e fala alguma coisa, um livro que a gente pega para ler sem querer, uma notícia que a gente ouve. A gente tem que sempre saber que essas coisas vêm na hora certa e vêm por ação do plano espiritual, né? Então sempre ali nos ajudando, e basta termos olhos para poder enxergar isso corretamente, né? Isso mesmo. Marcelo, aqui logo no comecinho do capítulo, ele diz que centenas de companheiros partem lá de nosso lar, aliando as necessidades de resgate ao serviço redentor. É isso que o médium carrega, então? Vem necessitado de resgatar. Ele tem a tarefa do resgate e a tarefa do serviço. Então, ou seja, é muito trabalho para a gente fazer, por isso que não podemos perder tempo, né, Deise? Temos sempre que estudar, nos aprimorar. O trabalho que ele faz, quando é bem feito, já tem um resgate nele? Ele já está resgatando? Então, a gente vai esperar só resgatar ou a gente pode resgatar trabalhando e evoluindo? Exato, e ganhando créditos, né? Fazendo bem. Então, como acontece? A gente primeiro aprende alguma coisa, conhece. Aí põe em ação, e aí vai refazendo, para ir melhorando, para interiorizando, né, gente? Exatamente. E esse estudo para poder melhorar é que vai fazer com que a gente vá nos reformando, né? E com isso, passando a fazer cada vez mais o bem, resgatando as nossas dívidas e ganhando alguns pontos. Aqui ele fala ainda que a ignorância domina, porque a gente esquece um pouquinho quando vem, né? Mas ele fala também que partem muitas turmas, não só de nosso lar, como de outros locais. Então, todos nós médiuns, de uma certa forma, passamos por alguma experiência no plano espiritual, do tipo aí do centro dos mensageiros, para que a gente volte à Terra e tenha uma condição melhor de exercer a mediunidade? Sim, esse é um processo de evolução contínua, né? Então, quando nós somos lá no plano espiritual, essas ações, por exemplo, no Ministério da Comunicação, seguem justamente para capacitar mais os médiuns, para que na próxima encarnação possam errar menos, né? Possam ter maior e aumentando a cada encarnação a sua chance de sucesso. Mas o que a gente mais faz lá é aprender, né? E como faz o médium que tem medo de buscar esse conhecimento, porque por uma certa vergonha ainda, né? De ter essa relação com os espíritos, como vai ficar no meio em que vive, como que ele tem que agir? Olha, esse médium tem primeiro procurar uma casa espírita, né, onde possa ser orientado por benfeitores espirituais, né? Uma casa idônea, né, que ele conheça. Exato. Porque dos alertas que ele dá no texto também, mais pro final que eu acabei, acho que foi a penúltima orientação, que alguns caem para um mundo, para um domínio da magia negra ou de uma desvirtuação total desse dom que ele não sabe como lidar, né? Então, com conhecimento ele vai aprender. Exato. E aí, numa casa espírita, ele deve conseguir essa sintonia e complementar esses conhecimentos para poder exercer a mediunidade de uma forma segura e de uma forma correta. Ele fala assim: não abandoneis vossos deveres. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. Então, assim, é uma chamada constante para a gente que não desanimar, né? Perseverar todos os dias. Não é fácil, a gente sabe que vai errar muito ainda. Vai colocar uma vez em prática, vai errar, vai fazer de novo.
Então, precisamos perseverar. Perseverança. Quando se começa a aprender, tem que ter muita boa vontade para continuar um estudo, um aprendizado, uma prática, porque a gente alia, né, o estudo à prática. Exato. Então, tem que ter muita boa vontade, tem que perseverar. O momento certo vai chegar, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm para a casa espírita achando que já vai começar a trabalhar logo em seguida. E vão passando os tempos, os anos, né? Mas a gente essa pessoa pode ter certeza de que no momento certo a tarefa vai chegar, né? Então, a perseverança é a palavra fundamental. E quando ele fala em renunciar, no Evangelho tem um capítulo que fala sobre o homem no mundo. Então, fala um pouquinho para a gente do homem no mundo com a renúncia que ele tem que fazer em relação às virtudes que ele tem que conquistar. Legal. Bom, essa renúncia, né, ela tem que ser, obviamente, entendida dentro do contexto de que nós, enquanto encarnados, temos necessidades, né, materiais, temos uma série de compromissos que nós assumimos até mesmo com as pessoas da nossa própria família, que fazem parte desse nosso processo de reencarnação, né? E essa renúncia não pode ser entendida literalmente como um abandonar das obrigações Seria uma reconstrução de valores? Então, sim, a ideia é que essa renúncia, né, aos prazeres mundanos, né, seja um caminho para que nós nos sintonizemos com o plano maior. Então, vamos continuar... É uma renovação de conduta mesmo, renovação né? de conduta, exato. Mas viver como homem do mundo, né? Porque a gente não pode se isolar, a gente tem que ter convivência com as pessoas para a gente aprender dentro do lar e fora, né? Como ele fala aqui, aprender a lidar com o próximo, isso. Porque essa convivência com o mundo é que vai nos colocar em frente aos desafios aos quais nós somos chamados, a nossa missão, a servidão, né? Então, abandonar totalmente a vida material ou se isolar para ficar meditando sobre as coisas espirituais, de verdade, não é o que não Jesus constrói, não né? constrói. Jesus veio justamente para nos dar esse exemplo de que amando, trabalhando, servindo, que a gente vai atingir o reino dos céus. Acho que temos mais perguntas. Pergunta do Leandro pelo Face. Muitos médios, por medo ou pela não compreensão de familiares, acabam não desenvolvendo sua mediunidade. Nesses casos, ele fracassou? Leandro, tudo depende da nossa boa vontade, né? Então, assim, a gente sempre vai arrumar um meio de desenvolver, de conhecer e utilizar esse aprendizado ali dentro mesmo, né? Muitas vezes você não precisa, a não ser que seja uma mediunidade ostensiva, que ela tem que ser controlada, tem que estudar bastante para saber quando utilizá-la, quando deixá-la aflorar ou como retê-la, né? Mas o médium é sempre responsável, não importa o ambiente que ele esteja, ele tem sempre condição de evoluir. E eu acho que só complementando, ele não deve desistir jamais, né? Tem que perseverar e não deixar que as condições, eventualmente, que ele viva, num determinado momento, o afaste dessa missão. No entanto, viu, Leandro, só complementando, tudo é relativo na lei do Pai, não é? Então, é ponderado as circunstâncias de que se ele pôde ou não pôde desenvolver aquilo realmente, não é? Então, isso aí, lá do outro lado, nada é mal julgado, né? A justiça sobrevive, né? Perfeita. Então, tem os atenuantes e os agravantes, né? Nesse caso, é um atenuante, sem dúvida, não é?
Marcelo, interessante aqui no finalzinho, né? Quando termina a reunião, os ensinamentos, Aniceto se retira e deixa André Luiz junto com o Vicente para eles conversarem. Sim. Fala um pouquinho aqui para a gente encerrar sobre essa conversa deles aqui. Como tem que ser essa conversa? Essa conversa, segundo as orientações do Vicente, né? Ele diz que essa conversa tem que ser de alto nível, né? Tem que enriquecer os conhecimentos e aptidões para o serviço. Em outras palavras, não deveria ser um papo furado ou coisas que não estivessem ligadas numa sintonia maior, né? E ainda o André pergunta, e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Né? Vicente sorriu e disse, o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito, e se você fugir à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Então, é para dizer que a conversa que eles poderiam levar ali tem que ser uma conversa edificante. Né? Não, mesmo porque aquele ambiente, né, é um ambiente de médiuns que falharam, né? Então, tanto que quando o Telésforo termina a palestra, muitos estão chorando assim, sozinhos, né? Porque todos se sentem bastante afetados por essas palavras, né? Ou seja, poxa, eu tive a chance e realmente acabei falhando, não observei essas advertências, né? Marcela, então nos traz as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações são referentes a necessidade de nós nos mantermos sintonizados com o plano espiritual, né? Nós perseverarmos na missão, sabemos que nós estamos aqui não a passeio, nós temos uma missão sim a entregar, temos débitos com outras pessoas que estamos aqui também para resgatá-los, né? E para não evitarmos cometer outros débitos, né? Temos outros problemas. Então, se nós tivermos isso em mente, né? Tivermos essa orientação e esse foco no nosso trabalho e nesses pensamentos edificantes, nessa ação, né? E essa responsabilidade, saber que sempre estamos com uma missão a entregar, eu creio que esse é o principal ensinamento desse capítulo. Obrigada, Marcelo. E esse livro que você trouxe ali? Esse aqui? Eu trouxe um livro aqui que eu gostei muito, aliás, chamado Renúncia, né, do Chico, ditado pelo Emmanuel, e é um exemplo de realmente uma renúncia a todas essas questões inferiores, né, de um espírito da Alcione, né, altamente elevado, né, muito elevado, altamente elevado, muito elevado, e que vem para ajudar o seu companheiro de outras jornadas e a distribuir amor e exemplo de caridade e alinhamento com o Cristo bastante importante. Eu recomendo para todos, inclusive tem uma parte do livro, né, onde há uma epidemia em Paris, a varíola, por volta de 1600, que meio que consegue fazer um paralelo com o que a gente vive hoje, né? Mas foi bem devastador. E é muito bom, eu recomendo bastante. Fortinho. Obrigada, Marcelo. Então, mais uma vez, vamos unindo os nossos corações e buscando o Divino Mestre Jesus, rogando a Ti, Senhor, que ilumine nossas mentes no caminhar correto e que os nossos corações neste momento cheio de amor possam depositar no seu coração e que possas distribuí-los em bênção de paz por todo o planeta Terra.
por todos os homens, por todos os governantes, para que busquem o entendimento, que eliminem as misérias, as dores, as guerras. Que a sua luz, Senhor, possa chegar a todos os espíritos, onde quer que eles se encontrem. Que o coração dos aflitos possam receber o bálsamo do seu amor. Rogamos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que tenham entendimento e bondade no coração. Rogamos pelo povo brasileiro, para que a força, a coragem, a solidariedade estejam entre todos nós, para que possamos caminhar juntos nesta pátria do Evangelho. Rogamos, Senhor, por todos aqueles nomes que se encontram em nossos grupos de oração, para que eles possam receber o lenitivo do conforto, da esperança, da fé e do seu amor, Mestre amado. Rogamos por todos os seres que estão em hospitais, nos seus lares doentes, por todos os idosos que se encontram longe dos seus entes queridos, por todas as crianças que estão passando pelas aflições momentâneas, por todos que andam pelas ruas, para que seu amor chegue sempre em forma de alimento e de palavra amiga até eles. Rogamos, Senhor, que as suas bênçãos possam se estender a esta casa, aos seus dirigentes, a todos os assistidos, aos nossos vizinhos. Que as suas bênçãos possam também, Senhor, iluminar os corações que ainda não te conhecem e que ainda praticam tanto mal. E hoje rogamos em especial por todos nós que aqui viemos para evoluir na missão da mediunidade, para que possamos ter força, coragem, fé, esperança, boa vontade para aprender, praticar e seguir o caminho que nos ensinaste. E assim, Mestre amado, nós te rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Deise. Até logo, pessoal. Boa noite.